Vamos fazer barulho, vamos fazer barulho. Gente, Fazendo Barulho tá aqui de volta e hoje nós estamos desvendando os mistérios da Terra-média, falando sobre Tolkien, Senhor dos Anéis, Hobbit. E nós estamos aqui agora com o Giancarlo, que ele é o dono dos bonecos que vocês estão aí querendo conhecer um pouco mais. E ele já disse aqui que vai despojar, né? Vai despojar um aqui pra gente, não vai? Oh. Como é que começou esse seu amor, assim, por esses... Como é que você conseguiu, na verdade, esses bonecos? Porque eles são muito parecidos, gente, com os atores, de verdade. Esse aqui é o Pippin. Ele é um hobbit que participa da Sociedade do Anel e se mete em muita furada. Muita furada mesmo. Dando pra pegar aqui? Show! Fala aí pra gente, como é que você conseguiu esses bonecos? Bom, existem linhas de brinquedos que são mais específicas, por isso são bem detalhadas, que se chamam action figure. E elas são vendidas geralmente no exterior, Europa, Estados Unidos, né? E aí eu consegui trazer, porque essa linha já é esgotada, não fabrica mais, né? A empresa perdeu os direitos e eu consegui trazer no intuito de ilustrar mesmo, porque a gente já pregou no Acampus, né? E ministrou um curso no Acampus sobre Tolkien para atrair os jovens para a literatura e para o mundo de Tolkien. Então isso ajuda ele a ilustrar, a perceber, né? Como a gente utilizou também aqui no cenário, né? Isso mesmo, eu já tô apaixonada aqui por eles. Eu depois vou escolher um e vou pegar pra mim. Eu acho que eu vou pegar ali o Sam ou o Frodo pra mim. Então, gente, continuando aqui o nosso Fazendo Barulho, daqui a pouquinho a gente conversa mais com o Giancarlo, que vai continuar falando pra gente sobre o significado de algumas cenas, beleza? Daqui a pouquinho a gente continua se falando, Giancarlo. E nós continuamos aqui mandando um abraço pra galera das redes sociais. Isso, quero mandar um abração pra galera de Natal que tá dominando o nosso YouTube hoje, dominando as redes sociais. Um abraço, olha, pra Maria, um abraço pra Sandra Maria Vasconcelos, pra Carol Souza, pra quem mais que tá aqui com a gente? Tem o pessoal aqui de Goiânia, ligadinho no Fazendo Barulho, de Brasília, do Rio de Janeiro. Um abraço também pra Ana Martins, que tá ligadinha também aqui, conectada com Fazendo Barulho. Pois é, a gente deixou o Instagram aqui aberto do Shalom Fortaleza e nós estamos, meus queridos irmãos, com a imagem do Cristo Misericordioso que vai nos embalar na vivência de um retiro maravilhoso de carnaval, que é o Renascer, em alguns lugares do Brasil também chamado de Reviver, depende da região, que vai acontecer dos dias 23 a 25 de fevereiro, aqui em Fortaleza, no ginásio Paulo Sarazate. A gente tem muito mais informação. Vai também acontecer nas missões da comunidade Shalom espalhadas pelo Brasil inteiro, viu? Aqui em Fortaleza se chama Renascer, mas em outras missões, como lá no Rio, por exemplo, se chama Reviver. E aí você fica ligado no comshalom.org, que a gente vai colocar os endereços de onde vai acontecer o nosso retiro de carnaval. Isso aí, lembrando que a entrada é gratuita. Então venha viver essa experiência de uma felicidade que não passa, que não acaba na quarta-feira de cinzas. É uma alegria que perdura, uma alegria que transforma a nossa vida. E olha, Antônio Marcos. Já tá aí, ó. Já tá aqui, já mandou o recado. 2020 Isso já tá aí. gente. Você faz aqueles seus propósitos pro ano, faz os seus planos. Mas será que não tá na hora de saber quais são os planos de Deus pra você? Quais são os planos de Deus pra sua vida? É esse convite que a gente quer fazer pra você agora do Vocacional Aberto. Isso aí, olha. Lá no comshalom.org tem todas as datas de Vocacional Aberto que vai acontecer no Brasil inteiro. Amanhã vai acontecer Tudo Ofertar, Tudo Perder, na alegria de te pertencer. Esse é o tema do Vocacional desse ano, que está maravilhoso, viu? E aí você vai lá em comshalom.org, que tem esse post aqui com as cidades onde acontecerão o Vocacional Aberto. Isso aí. Para você ficar com gostinho de ir pro Vocacional Aberto, que inclusive é daqui a pouquinho, vamos conferir agora esse teaser que vai falar de uma nova série vocacional, Shalom. Salut, je m'appelle Bertrand Ouadi, je suis de la République démocratique du Congo, en Afrique. My name's Danielle, and I'm a missionary in the Covenant community here in Boston. E sono una consacrata della comunità di Alleanza, vivo a Roma. E até que eu também
olhei para essa fonte de vida e disse: eu também quero ofertar a minha vida. Everywhere I go, I can bring Jesus with me and I bring the charism with me. Vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. E vieni, seguimi. Sabe o que é bonito na minha vida cotidiana? Eu nunca estou sozinho. Vocacional aberto aí, você pode procurar a Missão Shalom mais perto de você. É uma oportunidade, é um encontro, uma oportunidade de você descobrir a sua vocação, um momento de aprofundamento daquilo que é próprio do carisma Shalom, né? Todos nós tivemos a oportunidade de participar, pelo menos uma da vez. comunidade Vida, Aliança também, né? Exatamente. Como vive a comunidade de vida, como vive a comunidade de aliança, os Santos Baluartes. E para maiores informações, você pode também enviar um e-mail para vocacional@comshalom.org e tirar as tuas dúvidas. Nós vamos continuar nosso bate-papo aqui, a Sociedade do Anel. Comentários aqui. Vamos lá. Vamos seguir com os vídeos agora, certo? A gente tem alguns vídeos aí que a gente vai comentar. Vocês estão conseguindo ver aqui o retorno? A gente vai ver alguns vídeos agora. Primeiro, Cassiano. Já a gente vai ver. Só lembrando... Pois, pode falar. Você acabou de falar do Vocacional Aberto, só pra lembrar pra galera aqui de Fortaleza, gente. Amanhã, inclusive hoje, daqui a pouquinho, a partir das 8 horas da manhã, no Colégio Pia Marta, vai estar começando o Vocacional Aberto aqui em Fortaleza, tá certo? Só esse detalhezinho que... Amanhã, no caso, 26 de janeiro. Isso. Cassiano ia fazer um comentário sobre a catolicidade do autor. Falar que ele foi educado pela mãe, foi educado pelo o padre Francis Morgan, e ele disse que recebeu do padre Francis Morgan a grande graça de aprender a perdoar, né? E ele também, com a mãe dele, recebeu a graça de amar o Santíssimo Sacramento. E quando os dois filhos deles foram para a Segunda Guerra Mundial, ele aconselhou a assistirem missa todos os dias. Quando tivesse oportunidade de assistir a missa, que eles fossem, entrassem numa sala, mentalizassem a celebração, rezassem a liturgia em latim, comungassem espiritualmente. Então, e há um grupo de pessoas, né, de religiosos, que está querendo começar o processo de beatificação de Tolkien, né? Então isso é muito importante, porque as pessoas ficam surpresas. Às vezes não acreditam de jeito nenhum que ele era católico, né? E ele era profundamente católico. Inclusive, ele chegou a traduzir o livro de Jó para o inglês, na Bíblia de Jerusalém. Ele que traduziu, porque ele era exímio, né, professor de filologia, de línguas. Então, ele traduziu no inglês arcaico mesmo, né? Tá aí o Tolkien também. Infelizmente o filme não aprofundou muito, né? O filme do Tolkien não aprofundou muito essa dimensão da religiosidade do Tolkien. O primeiro VT que nós vamos ver agora, que nossos irmãos vão comentar, viu? Microfones abertos aí para todos. Mas o Cassiano e o Flávio vão dar uma palavra especial. É o VT Amizade. Vamos ver o primeiro VT aí. Uma cena do filme. Pode falar, vocês. Going to Mordor alone. Cena essa Of course aí. you are. And I'm coming with you. You can't swim. Essa é a cena final do primeiro filme da Sociedade do Anel. Já no finalzinho, Frodo resolve fazer sozinho a sua missão. Mas aí, Sam, como um grande amigo, disse: eu vou. E os hobbits não são exímios nadadores, eles não sabem nadar. Então, imagina, alguém que não sabe nadar, entrar na água, se afoga, né? E aí a gente vê quão grande é a fidelidade da amizade de Sam com relação a Frodo. Ele vai além do seu potencial, ele vai além daquilo, da sua capacidade. Ele não sabe nadar e ele entra na água, né? Isso é uma prova de amizade imensa. O que é que ele quer dizer com isso? O Senhor Frodo, o Senhor não está só. E Sam vai acompanhar Frodo em toda a saga até o final, até as últimas consequências. E essa amizade dos dois nos fala muito da amizade de Deus com o homem.
para com o homem. Muitas vezes nós queremos carregar o nosso fardo sozinhos e queremos resolver. E Deus se lança no mar do nosso pecado, né? Correu esse risco, né? Jesus correu esse risco, né? E nos pega pelo pulso, né, Flávio? E nos pega pelo pulso, como Porque Adão foi pego na mansão dos mortos. Porque nós não podemos ter nenhum mérito. Pegar pelo pulso significa salvar sem nenhum mérito da pessoa que está sendo salva, só do Salvador. Isso traz também a própria experiência do Tolkien, né? Que também perdeu amigos preciosos na Primeira Grande Guerra, né? Os amigos dele que faziam parte daquela irmandade. Isso. Ele foi perdendo os amigos, mas você via ali a verdade da amizade, né? E a amizade contamina até inimigos historicamente, né, mortais como os elfos e os anões. A amizade dos hobbits contamina o Legolas com o Gimli. E inclusive o Gimli vai ter todo uma reverência a Galadriel, que simboliza Nossa Senhora, e vai ser concedido a passagem para Valinor, que é o paraíso simbolizado. Muito interessante. Temos outro vídeo aí, que é o vídeo título Eu Posso Te Carregar. Fala aí, vamos ver aí. Pode falar, Cássio. Esse é demais, esse vídeo aí, porque o Sam, ele diz: se eu não posso carregar o anel, seu Frodo, eu posso carregar o senhor. E a gente vê aí o próprio Cirineu, né? Sam como Cirineu, Sam como Jesus, que nos leva nos braços para nós desempenharmos a nossa missão até o final. Quer falar, Flávio? Sim, é uma aniquilação, né? Essa cena é uma das que mais me emociona de verdade, né? Sempre que eu leio ou que eu vejo o filme, essa cena, eu fico com os olhos marejados, porque eu imagino que alguém que atravessou tudo aquilo que eles atravessaram, então o mesmo cansaço que Frodo sentia, Sam também sentia. Claro que Frodo carregava o fardo do anel, e isso o debilitava muito, mas mesmo assim, com o mesmo cansaço, com fome, com noites de sono, com perigos, com a vida, Sam coloca Frodo nos braços. E antes dessa cena, no livro, no filme não retrata muito bem, mas no livro, eles já estão sem água, estão sem lembas, que é o pão élfico, que é o pão da viagem. Qualquer semelhança com o viático, com a Eucaristia, não é mera coincidência, né? O lembas é o pão que apenas uma mordida consegue saciar a fome de um homem. Qualquer semelhança com a Eucaristia não é mera coincidência. E aí, que é o pão nojento dos élficos, que Sméagol, Gollum não consegue. Gollum não consegue tocar, né? Ele disse: eu tenho nojo desse pão nojento dos élficos. E aí eles já não tinham, foi só um parênteses do Lembas, porque para mim também é muito simbólico. E aí Sam coloca Frodo nas costas, sobe a montanha, né? Ele dá o último suspiro, porque eles já sabem que eles não vão voltar. Já disseram: olha, não tem mais pão, não tem mais água, nós não vamos voltar, nós vamos subir a montanha, destruir o anel e vamos morrer. Aqui mesmo morreremos, né? Tem um profeta na Bíblia que diz, né? E vou comer o pão e ficar aqui embaixo esperando a hora da morte. Isso acontece com eles. Então essa amizade até as últimas consequências, até a morte, né? A fidelidade do amor. E Santa Teresa d'Ávila diz, né, que se você quer ser amigo de Deus, olhe para suas amizades. Porque Deus não é uma coisa etérea, né? É a amizade com uma pessoa. Então, a gente pode assim tirar muito dessa amizade dos hobbits. O Elton ia falar alguma coisa, Elton? Sim, eu quero acrescentar também, né, que como essa cena é importante para o meu ministério, né, que eu sou pastor de grupo de oração. E eu acho muito belo que o Sam não pode carregar o anel. Assim como nós, pastores, não podemos carregar o fardo das ovelhas. Mas nós, no acompanhamento, na presença na vida dela, vamos carregando a ovelha. Mesmo que nós também estejamos muito cansados e fadigados, Deus dá uma graça especial para a gente ter essa caridade extrema. E também quando eu olho para essa cena, não tem como lembrar do ícone do bom pastor, de Jesus com a ovelha nos ombros, carregando aquele que não consegue andar pelas próprias forças.
Isso a gente vê muito forte nessa amizade dos dois, que eles se dão por inteiro, mesmo quando as forças já não existem mais. E sobre a outra cena, ele se repete ao contrário, no finalzinho do filme, que é quando o Frodo está caindo na perdição, que o Gollum caiu, e o Sam faz exatamente o contrário, segura Frodo pelo pulso e o levanta. E que nós vamos nos ajudando quando o outro já não tem mais potência alguma para agir. Eita, essa próxima cena aqui, Diego, Quer chamar? ela fez meus olhos marejarem de verdade. Próximo vídeo é Curvando-se aos Hobbits. Essa cena aí é fantástica, né? Porque resume toda a tese do André Amunda, do qual o livro Os Mistérios da Terra-média foi baseado, né? De que os hobbits são anauins. Anauins é aquele povo pequeno, humilde, que deixa de ser Deus, que é manso aos apelos divinos. Então os hobbits que medem 1,10 m a 1,20 m mais ou menos, o povo simples, o povo mais que bravo, porque capaz de dominar as paixões do coração, sobretudo que das quais o anel desperta. Então esse povo é reverenciado como os salvadores da Terra-média, né? E aí o Aragorn diz assim: Hobbit, você não se deixem, todos se curvem diante dos hobbits, que é delegando para eles a graça de que as bem-aventuranças, ao vivermos as bem-aventuranças unidas ao coração de Jesus, nós podemos mudar o mundo. Você pode mudar o mundo se você viver as bem-aventuranças como os hobbits viveram, perdoando, amando, ofertando as suas vidas, né? Ao contrário de muitos filósofos que dizem: não, você não pode mudar o mundo. O mundo é cruel. Não há um sentido da vida. Há um sentido da vida. Ao viver a vida ofertada em Cristo, vivendo as bem-aventuranças, o mundo é mudado pelo sacrifício anônimo de muitas pessoas que a gente sabe nem quem é, mas que são elas que sustentam o mundo ao serem submissas a Deus, vivendo uma vida de pobreza, castidade e obediência. Acho que também você poderia até falar um pouco mais também dos hobbits em si, né? Porque não faz parte do perfil deles sair para se aventurar, sair para grandes aventuras, né? Isso. A priori, os hobbits são um povo conhecido, né? Quando eles saem, ninguém sabia quem eles eram. Em O Hobbit, o livro, quando Bilbo entra na montanha com Smaug cheira e diz: eu não conheço o seu cheiro. Eu conheço todos os povos, mas não conheço você. Ou seja, os hobbits são desconhecidos até mesmo das feras, dos perigos. Então, os hobbits são um povo tão pequeno, não só em estatura, eles são menores que os anões, mais ou menos 1,11 m a 1,20 m, os maiores. Mas eles são um povo que, primeiro, eles não gostam de sair de muitas aventuras. Eles preferem ficar em casa. Eu me identifico muito com isso. Eles preferem ficar em casa, preferem ficar em casa lendo, no comendo, sofá, bebendo, né? Como no diz o Papa sofá. Francisco. Mas, no fundo, eles não negam uma boa aventura, né? Que é o que toca, o que é forte nessa história toda. É que os hobbits são justamente o oposto daquilo que se espera de um grande herói. A gente vê Aragorn maravilhoso, rei, habilidoso com a espada, e etc., e com poder de cura. Mas os hobbits eles não têm... Qual o poder dos hobbits? Serem invisíveis, serem pequeninos. E essa pobreza existencial dos hobbits é que faz com que toda a saga adquira todo esse valor de virtude. A virtude está justamente onde menos se espera, né? Meio que cai por terra aquilo que a gente tem como virtude na filosofia mediana e aristotélica, que a virtude está no meio, né? Em Tolkien, a virtude não está no meio. A virtude está justamente no extremo. E qual é o extremo? O extremo dos hobbits, os pequeninos. Então, eles são personagens assim fantásticos, maravilhosos, que eu acho que todo mundo deve se identificar bastante com os hobbits. Lembrando, né, Flávio, que a aventura em Tolkien é sinônimo de exercício de virtudes. Me aventurar significa: eu vou exercitar a virtude, eu vou amar, eu vou exercitar a coragem, eu vou exercitar as virtudes.
Então, é um exercício da santidade. A aventura caia nessa, né? Vamos nos aventurar nos caminhos da santidade. Giancarlo. Exatamente essa virtude da coragem, muito presente nos Hobbits, né? Porque quando se pede, quem vai levar o fardo do mal? Quem vai levar o fardo para ser destruído, né? E ele se oferta. Ele se oferece para levar esse fardo. Essa coragem está em ser pequeno. Muito importante o que o Flávio citou do Smaug, porque a figura do dragão também é uma figura maléfica, né? Uma figura que concentra em si o mal. E o mal não conhece aquele que se bota pequeno, que se coloca pequeno, que é pequeno. Porque por ser tão pequeno, o mal não chega perto. Né? Show de bola. Vamos seguir agora para a próxima cena. Gandalf enfrenta Balrog. É isso? Vamos ver, já está pronto? A próxima cena está aí. Elton. Bem, nessa cena nós temos o Gandalf, que é uma criatura que veio do plano espiritual para o corporal. E que ele é um Maiar. O Balrog também é um Maiar. Então é um duelo de titãs. São duas forças poderosíssimas se enfrentando. E o Gandalf sabe que ele é o único na Sociedade do Anel que tem condições de enfrentar o Balrog. Então ele faz com que todos os outros fujam para que eles sobrevivam e ele lute até o fim. E é um duelo tão intenso que os dois morrem. E é muito interessante fazer nessa cena uma paridade com a Paixão de Cristo, em que as minas de Moria estavam cheias de orcs e trolls, que eles até conseguiam combater, mas com muita dificuldade precisavam fugir. Mas o Balrog, até os orcs fugiam. Eu consigo enxergar aí umas referências ao pecado venial e ao pecado mortal. Quando é um pecado venial, nossa capacidade humana não é inútil. Consegue fazer alguma coisa. Mas quando vem o pecado mortal, como dizia São Felipe Neri, na luta contra o pecado, ganha quem foge primeiro. Então o Gandalf manda os outros fugirem. E quando a gente foge do pecado mortal, quem é que luta contra ele no nosso lugar? É o próprio Jesus. É o próprio Jesus Cristo que vai lutar. E nessa luta contra o pecado, que Jesus venceu na cruz, dando sua vida como Gandalf deu, para uma batalha que vai das profundezas de Moria até o topo das montanhas. E enfim, ele ressuscita glorioso, já não mais como o cinzento, mas como o branco. E essa cena tem um desdobramento maravilhoso, né? Tanto anterior quanto posterior, né? Além disso tudo que o Elton falou, depois Gandalf desce ao mais profundo nessa batalha. Ele vai batalhando as profundezas. E quando Gandalf surge, muito interessante esse desdobramento. Na morte dele, né, de Gandalf, todos saem da montanha, estão todos chorosos. Né? Aragorn assume a companhia. E aí Aragorn fez: vamos, levantem-se que não há tempo. Aí Boromir diz: por favor, eles estão chorando, eles estão em luto. E Aragorn diz: agora não há tempo para isso. E quando a missão ultrapassa as nossas dores, nós que somos missionários, tantas vezes nós não estivemos em luto e a missão exigiu que a gente estivesse em algum lugar. A gente precisou enxugar a lágrima e dizer: agora não é o momento. E aí, quando Gandalf ressurge, né, já o branco, né, que é justamente porque ele morreu, ele deu a vida, que ele consegue ressurgir branco, né, poderoso, mais poderoso. E aí eles encontram com ele na floresta, Legolas, Gimli e Aragorn encontram com ele, com o mago branco, achando que é Saruman, e perguntam, e ele fala: Gandalf? Não, mentira, eles perguntam: você achava que era Saruman? Ele fez: Saruman, eu sou o Saruman. Eles dão um pulo assim, ele disse: não, eu sou o que Saruman deveria ser. Então nós vemos a virtude, né, da oferta de vida, que Saruman tinha isso nas mãos. Saruman era o mais poderoso dos magos. E ele, né, pela cobiça, pelo poder e tudo mais, ele abre mão dessa primogenitura
né, por um prato de lentilhas dados por Sauron e que no fim resultou na sua morte. E além do que, né, Flávio, aquele momento em que ele duela, que ele cai no abismo, que ele vai duelar com o Balrog, ele está duelando com suas fraquezas. É o processo de autoconhecimento da vida, onde eu vou duelar com minhas mais baixas paixões e até morrer. Quem morre, ressuscita. Todo mundo passa por isso, sobretudo quem é chamado a uma vida comunitária. O autoconhecimento é apressado. E como é difícil se conhecer, como é difícil lutar contra as próprias paixões, que é símbolo toda aquela luta com o Balrog, onde ele morre para ressuscitar. Enquanto isso, a Daninha passando mal aqui. É porque, de fato, quando a gente vive esse processo de autoconhecimento, a gente desce no mais baixo de quem nós somos, né? E Deus nos purifica, é um processo de purificação. A gente passa por esse fogo, né? E vai tirando de nós toda a impureza e muitas vezes dói, mas é para que... E Deus sabe que é para que nasça o melhor de nós, né? Algo mais belo, algo mais resplandecente, algo mais puro, né? Essa é a função da arte, né? Isso aí. Elton quer falar? Sim. Eu queria juntar o que Delcy falou no começo, né, sobre magia e bruxaria, com o paralelo que o Flávio Júnior fez de Saruman e Gandalf, né? O que Saruman, que o Gandalf disse, eu sou o que ele deveria ser, ele começou a praticar bruxaria, né? O Saruman, ele largou o caminho da sabedoria e magia, em parte, né, que ele não perdeu o seu poder, mas começou a praticar bruxaria e se aliou a Sauron, né? Então a bruxaria, aquela que a gente renuncia no seminário de vida, está presente no Senhor dos Anéis, mas como o mal, como a corrupção, aquilo que desvirtua a sabedoria. A gente pode lembrar, por exemplo, do rei Saul, que buscou bruxaria para tentar permanecer no trono e não entregá-lo a Davi. Dá para fazer esse paralelo também de Saul com Saruman e Davi com o Gandalf. Lembrando, referências, não equivalências. Sem dogmatizar as equivalências dos personagens. Já temos a próxima cena? Então vamos, quem vai comentar a próxima cena é a Delcy, vai explicar pra gente aí. Mais um confronto agora. Nazgûl e Elwin. Essa cena ela é muito profunda e clara para quem faz esse tipo de leitura, né? De como a mulher derrota a serpente, derrota o mal, naquela promessa que Deus faz lá no Jardim do Éden, por a inimizade entre a mulher e a serpente, entre a sua descendência dela, que a mulher pisa a cabeça da serpente, que a mulher esmaga a cabeça da serpente, e é o que a gente consegue visualizar nessa cena, né? Quando Nazgûl diz que homem algum pode derrotá-la, e é profundo quando ela diz, mas acontece que eu não sou um homem. Ela assume a sua natureza de mulher, que isso não a diminui em momento nenhum. Existem algumas críticas a Tolkien por ter pequenas referências femininas, mas elas estão presentes na obra, né? A quantidade não diminui a grandeza dessas mulheres na obra e dos seus grandes feitos, né? Elas aparecem em momentos cruciais, como aquelas que ajudam a decidir a batalha, como aquelas que ajudam a fortalecer aquela Ezé, aquela que dá a força, aquela que sustenta, né? Aquela coluna. E em momento nenhum o Tolkien ele diminui o ser mulher, ao contrário. Só que assim, como a gente sabe que neste mundo estamos vivendo essa polêmica do feminismo, de querer, de sobressair, de querer tomar o lugar do homem, não é isso que a gente vê em ela não quer tomar o lugar de nenhum soldado. Ela quer, ela como mulher, defender o seu povo, na sua oferta, na sua vida, naquilo que ela tem. Ela não tem as condições de um soldado, nem a força, nem o treinamento de um dos soldados, mas ela prefere estar ali presente, fazer parte disso, defender o seu povo, ainda que a sua vida seja comprometida, né? A gente vê isso no sim de Nossa Senhora, que, não sabendo as consequências de como se daria todos os planos de Deus, não recuou e disse sim, porque queria colaborar, porque queria se fazer
presente neste momento, né, de devoção, de cooperação com a obra. Então, não é diminuir a mulher, se fazer cooperadora. Nós não precisamos em todo momento ser a protagonista. Nós precisamos ser aquelas disponíveis para a necessidade quando ela aparecer, né? Com essas imagens que a gente foi vendo, eu tenho certeza que a gente atiçou no coração das pessoas que estão assistindo o desejo de verem a obra, né? Essa obra-prima que são que são os filmes. Mas a gente também deseja apelar para que as pessoas leiam os livros, para que elas se enriqueçam com a cultura que há nos livros, para que possam conhecer um pouco mais e compreender a presença da mulher e a força com que ela atua, a força que Tolkien dá a elas e que as representam muito bem. É interessante também, nessa cena, nós compreendermos a dimensão do chamado. Elwin, ela sente no coração o chamado que deve ir para a guerra, né? Ela foi deixada para que ela tomasse conta do reino, mas ela sentia no coração dela que ela deveria ir para a guerra, que é uma outra coisa na literatura de Tolkien, que não há acaso, mas há providência. Então não existem fatos, foi por acaso que o anel chegou nas mãos de Gollum e depois chegou nas mãos de Bilbo e que depois chegou nas mãos de Frodo. Não foi um acaso, foi a providência. Não foi por um acaso que Elwin foi para a guerra, foi uma providência. Então essa dimensão da providência que havia na vida de Tolkien, ele transmite isso para a sua obra e isso nos remete sempre, já que vai ter vocacional aberto amanhã, a abraçar o chamado. Se o Senhor nos chama, Ele nos chama e nos capacita. Ele nos chama como casados, como celibatários, como sacerdotes, enfim. Se o Senhor nos chama, Ele nos dá a graça. Isso aí. Antônio, e aí? Como é que tá as vibes? Bora aí, tem pedido aqui, viu? Flávio Araújo, pessoal da FZB, peçam pro Cassiano fazer a comparação entre o anel e a cruz. E pro Elton fazer a comparação entre Bilbo Bolseiro, Frodo Bolseiro e Moisés / Jesus Cristo. Bem, a gente pode fazer, como disse o Elton sempre, né, como referência, nada dogmatizado, né? Mas a melhor comparação que eu vi foi que o anel, quando é carregado como uma missão, é a cruz. Quando é colocado no dedo, é o pecado. Perfeito. E aí, Elton? E aí, bem, para início de conversa, eu não compararia o Bilbo com Moisés. Eu compararia Bilbo com São José, aquele que providencia os bens necessários para que Jesus cumpra a sua missão. E eu já falei do Frodo como Jesus, né, o Cristo sacerdote. E ele que foi cuidado por Bilbo, que não era o pai dele, né, a gente pode ver nas entrelinhas que Bilbo foi celibatário, e o Frodo também. Então, Bilbo, que era tio do Frodo, cuidou dele desde a sua mocidade e deu ao Frodo ferramentas essenciais para a sua missão, que foi o anel, a ferroada, que é a espada que brilha, e a camisa de Mithril, que salvou a vida do Frodo na mina de Moria. Então, eu não faria essa comparação de Bilbo com Moisés, e sim com São José. Bilbo não é um grande profeta, mas é um senhor da providência. Foi uma providência ele ter encontrado Gollum naquela caverna, ter conseguido o anel dele numa brincadeira através da sabedoria, e também foi uma providência belíssima e essencial para a obra, ele ter tido misericórdia do Gollum. Ele não ter matado o Gollum naquele momento fez toda a diferença na história inteira. Então, quando a gente pensa em providência, São José é providenciai. Então, eu não faria essa comparação com Moisés. Rápido, ele falou sobre Gollum. Eu postei aqui a minha careca. Né? Todo mundo fica coitado do Gollum, mata o Gollum. Mas Gollum ele é profundamente essencial. Sem Gollum, Frodo não teria destruído o anel. Porque na providência de Deus, eu sabe tirar daquilo que é mal um bem. Isso, muito maior. Muito maior. Interessante que Sam é assim, como a gente diz, é mordido com um Gollum. Senhor Frodo, por que o Senhor faz isso com ele? Por que o Senhor permite? Frodo disse, Sam, porque eu tenho esperança de que ele ainda mude. Então essa providência, essa misericórdia é impressionante. E no fim, infelizmente, Gollum não se converte.
mas Gollum destrói o anel. Quem destrói o anel não é Frodo. Quem destrói o anel é Gollum. Claro que Frodo carrega a marca de ter retido isso e perdeu um dedo, né? Frodo chamou Frodo 9 dedos. Né? Sim. E também porque Gollum, ele por muito tempo teve posse do anel. Então Frodo, como tem posse do anel, reconhece em Gollum a fraqueza dele mesmo. Ele olha para ele e diz, eu sei como é ter posse do anel. Então eu tenho esperança. E você vê que a esperança vai até o fim do filme conduzindo a gente, né? Frodo olhava Gollum e via o que ele se tornaria se ele tivesse morto Gollum. Porque Gollum tomou posse do anel quando matou o primo. Então a maldade entrou logo no coração dele, né? E Gollum olhava para Frodo e via um pouco do que ele era, do que ele tinha sido. E o Sam não entendia porque que o Frodo não tinha morto o Gollum. Mas precisou o Sam carregar um breve espaço de tempo o anel para que ele disse, agora eu compreendo. Ou seja, quando você leva o fardo da cruz, há um olhar de misericórdia para o mundo todo, né? Aqueles que são mais necessitados, mais miseráveis, inclusive você mesmo. Pra gente concluir, ainda tem uma intervenção aqui, o pessoal que está aqui na outra sociedade. E nessa parte, Já. parte da providência, né? É muito claro, e da misericórdia, porque com o Faramir, que o Faramir prende o Gollum, né? E o Faramir chega para o Frodo em um diálogo, isso no livro, e diz, essa criatura é toda maléfica, toda mal, toda feita do mal. E o próprio Frodo diz, não todo de mal. Ele enxerga exatamente o homem, a fraqueza do homem, mas o homem não enxerga o pecado, né? Enxerga o homem. Lembrando que o Gollum era um hobbit que se corrompeu, né? E ficou desfigurado pelo pecado. Isso é muito forte. Ele ficou desfigurado verdadeiramente pelo pecado. E aí, Diego, é importante a gente saber que no universo do Tolkien há 3 tipos de pessoas: as corrompidas, as que se corrompem e as que resistem à corrupção, né? Corrompidas, o Sauron, né? Era um anjo decaído, vamos dizer assim, que se corrompeu. As que se corrompem, Saruman, se torna servo de Sauron porque se corrompeu, querendo ser o Senhor dos Anéis, o Mil dos Anéis, né? O Frodo é aquele que resiste à corrupção, como também a companhia toda do Anel, né? Os 4 hobbits. Então, na nossa vida também são assim, nós sempre tendemos a nos corromper, mas aqueles que se humilham, aqueles que confiam no Senhor, acontece aí o catástrofe, ou seja, a virada final. Né? A virada final na cruz, quando Jesus está morto na cruz, que o demônio diz, em si o Filho de Deus. Então ocorre aí o catástrofe. Quer dizer, Deus vem e ressuscita Jesus. Então há sempre esperança. A esperança, você que está aí nos ouvindo, que pode estar com depressão, sem sentido da vida, espere no Senhor, porque Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, e onde menos se esperar, vai vencer também a sua depressão. E para você que inclusive esperou pelo Senhor até agora, nós vamos ainda ter nosso momento de adoração ao Santíssimo Sacramento, daqui a pouco depois do intervalo. Então aquele que nos traduz, aquele que nos criou, vai também estar aqui diante de nós, e você pode adorá-lo junto conosco e junto com nossos irmãos aqui da Sociedade do Anel. Eu já batizei, né? Já está batizado, Sociedade do Anel. Batizado. Tá certo? Então a gente volta já. Saved me from the void. I'll never be the same.
the altar of your love. I'll give upon my dreams to float upon your streams. If you hold my hand, in your will I remain. I bless you with my soul. I want to live forever in your embrace. Yeah, I'll live for you. Oh, my love. Ooh, I was born for love, you see, like a vessel of play, but it holds a beauty adored by the angels. I wonder at your goodness. You saved me from the void. I'll never be the same again, no, no. I give you my life on the altar of your love. I'll give upon my dreams to float upon your streams. If you hold my hand, in your will I remain. I bless you with my soul. I want to live forever in your embrace. Yeah, I'll live for you. Oh, my love. I'll give upon my dreams to float upon your streams. If you hold my hand, in your will I remain. I bless you with my soul. I want to live forever in love for you. Yeah, I'll live for you. My